Olá, tudo bem, crianças? Estamos bem por aqui também. Como é que tá a família? Tudo certo? Que bom! Mais uma semana que nós vamos tratar agora de um assunto muito bacana. Quem aqui já foi na praia? Quem conhece a praia? Quem conhece o mar? Quem conhece um rio, um lago muito grande? Vocês já foram? Sim, já foram com a mamãe, com o papai, com os avós também. Então, hoje a nossa história vai se passar os milagres de Jesus que aconteceram no mar e num grande lago. E eu vou contar para vocês como aconteceu. Mas olha só, antes eu queria que vocês lembrassem da praia. Faz tanto tempo que a gente não vai, não é? Aqui tem praia com criança, olha só, fazendo castelo de areia, que delícia, né? Quem gosta de fazer castelo? Fazer também comidinha, bolo, eu gosto. A gente fica brincando bastante, né? E depois vem a onda e joga tudo para dentro do mar. E a gente se diverte bastante. Tem um sol gostoso, tem a areia, tem a aguinha que vem até onde a gente tá. É muito bom. Mas eu tenho certeza que a mamãe e o papai de vocês e os vovôs falam assim: olha, criança, não pode entrar dentro da água sozinho, toma cuidado, a correnteza, a onda puxa vocês, toma cuidado, né? Todo papai e toda mamãe fala isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o mar, ele é forte, a água, ela é forte, e as ondas do mar são muitas vezes poderosas, altas, muito grandes. Mas a gente vai ver alguém mais poderoso do que o mar, do que todas as forças da natureza nessa história, tá bom? Vamos agradecer a Deus então por ter nos concedido vida e saúde até aqui e também pedir por essa aula, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos então e orar ao Senhor. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, por ter nos sustentado até aqui, Pai. Obrigada pela vida dessas crianças, dos seus papais, mamães, de todos os seus familiares, irmãos, irmãs também. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos livrado do mal, Senhor, e nós glorificamos ao Senhor não só porque nós recebemos coisas de Ti, Pai, mas nós glorificamos ao Senhor pelo que o Senhor é, pela Tua grandeza, pelo Teu poder e também porque nós temos salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada, abençoa a nossa aula, se conosco, Pai, nesse dia. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para a nossa história. Nós vamos falar de mais 2 milagres de Jesus, agora na água. Vocês estão preparados? Vamos lá? Então tá bom. Então vamos lá. Certa vez, Jesus tinha pregado o dia todo, né? E já estava chegando a noite e ele estava cansado e ele falou para os discípulos: vamos pegar o barco e ir para o outro lado do lago. O lago, quando a gente pensa em lago, pensa numa coisa pequena, mas esse era um lago muito grande. Ele tinha 14 quilômetros de largura e ele era muito comprido. Não dava para ver a outra margem. Então, o que eles fizeram? Entraram no barco, todos eles, e foram em direção ao outro lado do lago. Mas naquela região tinha uns ventos muito fortes e muito frios também. Apesar de não ser mar, eles tinham como se fosse aquela tempestade no mar mesmo. As ondas se levantavam muito altas por causa do vento muito forte e frio. E Jesus entrou no barco, eles começaram a remar e tudo, e começou essa ventania, essa tempestade. E Jesus estava lá no fundo do barco, dormindo. Ele pegou um travesseiro, deitou e dormiu, porque ele estava muito cansado. E os discípulos, que eram pescadores experientes, eles já tinham passado por muitas tempestades, com certeza, né? Eram homens experientes. E eles tentaram de toda forma segurar o barco deles para que não virasse, para que não enchesse de água, mas não teve jeito. O barco começou a encher de água e quase estava virando porque o vento estava muito forte. E aí eles foram acordar Jesus. Jesus estava no barco e ainda assim veio a tempestade, né? Assim como na nossa vida. Às vezes Jesus está na nossa vida e acontecem coisas ruins.
mas Jesus está presente e a presença dele é maravilhosa. Ela nos traz paz, ela nos traz segurança, né? E salvação. Então os discípulos foram desesperados. Jesus, Jesus, olha essa tempestade. O Senhor não se importa que a gente morra? Poxa vida! E aí Jesus levantou e falou com eles assim. Jesus então se levantou e falou para o vento e para a tempestade: fique quieto, com toda a autoridade. Ele estava mostrando ali que o vento, o mar e toda a natureza se submetia a ele. Ele mandava no vento, na tempestade, no mar, no lago. Então, ele tinha criado tudo. E ali ele estava dizendo mais uma vez, olha, eu sou filho de Deus, eu sou Jesus, né? O eu sou, né? Que a gente viu no Velho Testamento. Deus se apresentando e Deus falava assim, eu sou. E Jesus está dizendo também que Ele é o Filho de Deus e que tem todo o poder. Então ele aquietou o mar e o vento, o lago, né? E os ventos e tudo se fez calmo. Então os discípulos ficaram assim, né? Olhando, falando, puxa vida! E Jesus falou, por que vocês não têm fé? Por que vocês têm medo? Eu tô aqui com vocês. Por que vocês ainda não têm fé? Então, os discípulos ficaram mais assustados ainda e pensaram, quem é esse? E comentaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, a segunda parte que a tia vai contar hoje da história foi quando os discípulos foram em sentido a Cafarnaum. Jesus, nessa ocasião, falou, podem ir que eu encontro vocês. E eles pensaram, Jesus vai pegar um barco emprestado depois e vai encontrar com a gente lá. E eles pegaram o barquinho e foram remando e foram caminhando em sentido a Cafarnaum. E Jesus falou, eu vou ficar para orar. Jesus subiu no monte e foi orar. E lá do monte Jesus conseguia ver os discípulos, né? Então, a noite naquela época era separada em 4 períodos. Então, tinha o período das 6 às 9, que é o horário que hoje a gente geralmente vai jantar, tomar banhinho, né? Depois, o outro período das 9 à meia-noite, que é o período que a gente já vai para a cama, descansar. O período da meia-noite às 3, que daí já é madrugada, né? E depois o período das 3 às 6 da manhã, que é o fim da noite. Então, Jesus não foi encontrar com eles nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro período. Ele foi encontrar com eles no último período da noite. Então, passou muito tempo, Jesus ficou muito tempo orando. E aí, Jesus olhando eles lá de cima do monte, vendo que eles estavam tendo muita dificuldade para conseguir manter o barco de pé, né? O barco ali sem tombar, sem virar. Porque também, novamente, as ondas eram muito altas, enchendo o barco de água. De madrugada é frio, né? Mesmo quando tá calor, de madrugada é frio. E eles não estavam conseguindo chegar até Cafarnaum. E Jesus resolveu, então, no 4º período da noite, ir de encontro a eles. E sabe como que Jesus foi? Ele não pediu um barquinho emprestado, ele não pediu para ninguém levá-lo. Jesus foi andando sobre as águas para mostrar que mesmo com o mar todo impetuoso, né? O mar com tempestade, com muito bravo o mar, Jesus andou sobre o mar e falou, quem manda aqui sou eu criei você e eu não tenho medo, eu posso todas as coisas. E então Jesus começou a andar por sobre o mar. E quando os discípulos viram de longe, né, eles estavam naquela agitação, segura o barco, joga água, eles viram uma pessoa se aproximando. E eles pensaram que era Jesus? Não, eles pensaram que era um fantasma. Fantasma nem existe, né? E aí eles ficaram desesperados e começaram a gritar, socorro, é um fantasma. E aí Jesus falou, calma, sou eu, não precisam ter medo, tenham bom ânimo. E aí eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconheceram que era Jesus, Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, eu também quero andar sobre o mar. E aí Jesus disse para ele, então vem.
e ele começou a andar sobre o mar. E aí, quando ele começou a dar uns passinhos sobre o mar, ele começou a olhar para os lados, aquela tempestade feia, os raios, os ventos. Ele ficou com medo e ele tirou o olhar de Jesus. E aí ele começou a afundar. E aí ele começou a gritar: Jesus, me socorre! E Jesus pegou a mão dele e o tirou da água. Então foi nessa hora que Jesus colocou Pedro no barco e conversou com eles novamente. E ali, conversando com Pedro, ele falou: por que vocês não têm fé? Por que vocês duvidam? Né? Por que você duvidou, Pedro? Eu estava com você, né? Que homens de pequena fé. Mas será que a gente teria fé de andar sobre o mar? Teria essa coragem que Pedro teve? Ele foi corajoso para sair do barco e entrar no mar, mas só que ele tirou os olhos de Jesus, que era quem poderia segurá-lo, né? Poderia mantê-lo sobre as ondas do mar, sobre o mar, andando sobre o mar. Então, Jesus mostra novamente que ele é Deus, que ele é todo-poderoso, que ele manda na natureza, que ele manda em todas as questões, né? Nós não temos como acalmar uma tempestade, ninguém pode fazer isso, mas Jesus pode. E Jesus pode fazer isso porque ele é Deus. E Pedro duvidou, né? Naquele momento que ele estava afundando, ele duvidou. Mas quando Jesus subiu no barco, todos creram e disseram assim. Vamos ler lá em Mateus 14, versículo 33. Fala assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E os que estavam no barco o adoraram. A gente adora quem? A Deus, né? Os judeus adoram só a Deus. E Jesus ali recebeu a adoração daqueles homens e eles o reconheceram como Deus. Não é verdade? Então, quando a gente tiver tempestade na nossa vida, algumas coisas acontecendo, aquele vento que revira tudo, que traz aquele desconforto, que traz o frio, que traz aquela bagunça na nossa vida, nós podemos crer que verdadeiramente Deus está conosco, Jesus está conosco no nosso barco e Ele é Deus. Ele sempre estará conosco, independente da circunstância, não é? Ele pode nos ajudar e se nós estamos passando por alguma dificuldade, nós pedimos ao Senhor para que aumente a nossa fé e a nossa confiança nele, porque com certeza Ele está conosco, não é verdade? Então conversem com a mamãe e com o papai sobre isso, decorem esse versículo e coloquem no coração de vocês, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus e devemos adorá-lo e confiar nele de todo o nosso coração, tá bom? Vamos agradecer a Deus? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor trouxe a Tua palavra a nós e nós podemos confiar nela de todo o nosso coração. Crer, Pai, que Tu és o nosso Deus, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa só nos momentos de dificuldade, Pai. Quando nós temos problemas, o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso Deus e mora no nosso coração. Obrigada por essa certeza, Senhor, mesmo quando nós perdemos alguma coisa tão importante para a gente, Senhor, que se nós viermos a perder, que o Senhor coloque fé no nosso coração, aumenta a nossa fé e que nós não sejamos como Pedro, Pai, de duvidar e afundar, mas que possamos ficar firmes perto de Ti, olhando para Ti, Senhor. Pedimos, Pai, por cada criança, pelas famílias, Pai, aqui, e que o Senhor conceda a confiança, a graça no coração de cada um, Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê mais uma semana abençoada e aí nós vamos continuar a história vendo o que Jesus fez quando ele chegou do outro lado lá de Cafarnaum, quantos milagres maravilhosos ele fez, tá bom? Então Deus abençoe, grande beijo para vocês, saudade, tchau!